Olá, me chamo Carla e o que vou contar aqui aconteceu quando eu tinha 15 anos. Hoje tenho 39, mas na época eu morava na cidade de Ponte Nova, em Minas Gerais. Primeiramente, já quero deixar avisado que esse incidente foi um caso à parte que aconteceu comigo e com a minha família, pois sei que pelo título do meu relato, algumas pessoas de mente pequenas podem generalizar o que aconteceu comigo a todos os animais. Quero deixar claro a vocês que fazer mal a animais é crime e dá cadeia. Se você não gosta de animal, então respeite e deixe ele viver a vida dele, pois aqui neste mundo é assim. Aqui se faz, aqui se paga. Bem, vamos ao relato. Sempre fui apaixonada por animais, principalmente cães, gatos, coelhos e cavalos. Porém, até os meus 15 anos, a minha mãe não deixava eu ter nenhum animal, pois eu tinha alergia a pelos. E essa alergia me fazia tossir e a empolar todinha. Nessa época, a minha mãe trabalhava em um supermercado e o meu pai era agiota. Porém, isso era segredo, e até mesmo eu desconhecia a sua profissão. Me lembro que toda tarde, quando chegava da aula, eu ficava sozinha em casa. Até que certa vez, uma mulher passou a ir sempre na minha casa. Ela sempre ia à tarde e perguntava pelo meu pai. Eu dizia que ele estava trabalhando. Então a mulher ia embora, mas sempre voltava no dia seguinte. Daí, eu do lado de dentro da casa ficava conversando com ela pelo portão. E me lembro de mencionar a ela que eu tinha alergia a animais. Então, ela colocou a mão na minha cabeça e fez uma oração estranha. E disse que daquele dia em diante, eu nunca mais teria reações alérgicas a animais. E em seguida, ela foi embora. A partir daquele dia, a mulher nunca mais voltou na minha casa. E o estranho é que ficávamos conversando por horas. E eu nunca soube o nome dela. Mas enfim, certa manhã apareceu uma gatinha na minha casa. A minha mãe logo falou que ia arrumar um dono para a gata, devido à minha alergia. Mas eu a questionei e disse que já não tinha mais alergia de animais. Então, a minha mãe decidiu fazer um teste. Deixaria a gata por 2 dias na nossa casa. E se neste tempo eu não apresentasse nenhuma reação alérgica, ficaríamos com a bichana. E foi o que aconteceu. A minha alergia havia desaparecido. Então, a minha mãe deixou eu ficar com a gata. Ela era linda. Tinha o pelo todo negro e os olhos verdes. Estávamos pensando em um nome para ela. Mas naquela noite, eu sonhei que a gatinha conversava comigo no portão de casa, igual aquela mulher misteriosa fazia. E na conversa, a gatinha me disse que se chamava Lilith. Eu nunca havia ouvido este nome na minha vida. E o mais interessante foi que quando acordei, eu lembrava claramente do sonho, inclusive do nome Lilith. Então, falei para a minha mãe que o nome da gatinha seria Lilith. Ela achou estranho, mas aceitou. Bem, no começo a Lilith era muito brincalhona e engraçada. Ela pegava moscas, baratas
e até ratos em casa. E brincava com tudo que via pela frente. Mas com o passar dos dias, a Lilith foi ficando estranha. Tudo começou numa certa noite. Eu estava dormindo em minha cama. E sempre durmo de mosqueteiro, pois tenho sono bastante leve. E é capaz de até pernilongos atrapalhar o meu sono. Bem, eu estava dormindo com a Lilith, quando no meio da noite, abro os meus olhos bem devagar, pois as minhas pálpebras estavam bem pesadas devido ao sono. E daí, eu vejo uma mulher toda vestida de preto e com cabelos desgrenhados. Ela levanta o mosquiteiro e retira a Lilith de minha cama. E depois eu escutei sussurros de duas pessoas conversando na sala da minha casa. Não entendia nada do que falavam, mas pude perceber que eram duas vozes femininas. E uma das vozes lembrava muito a voz da mulher que vinha na minha casa conversar comigo todas as tardes. Achando que talvez fosse um sonho, eu não dei importância e voltei a dormir rapidamente. E naquela noite eu não senti medo algum, mas acordei outra vez alguns minutos depois e pude perceber que a Lilith realmente não estava ali, pois era comum ela sempre acordar junto comigo. A partir desse dia, a Lilith mudou totalmente o seu comportamento. Ela passou a dormir somente com meu pai. Eu e a minha mãe passamos a escutar pessoas caminhando e conversando na madrugada no telhado da casa. E eram vozes femininas. Certa noite, a minha mãe pediu para mim ir buscar a Lilith no quintal para dar ração para ela. Fui lá, a procurei e não encontrei. Quando de repente, escuto uma voz vindo de cima do pé de manga e a voz dizia: "Ei, tô aqui." Olhei para cima e, apesar de estar escuro, eu pude ver a Lilith lá em cima. Saí correndo e contei para minha mãe, mas ela não acreditou. Bem, os dias se passaram e a minha mãe conta que depois da novela da Globo, A Viagem, ela foi dormir. O meu pai sempre deitava para dormir mais cedo, já que ele não gostava de novela. Mas quando ela entra no quarto com a luz ainda apagada, ela vê uma silhueta feminina na cama junto com meu pai, embaixo das cobertas. E aquela silhueta gemia como se fosse uma mulher. A minha mãe, não acreditando naquilo, acendeu a luz e ainda conseguia ver o volume de uma pessoa embaixo do cobertor com o meu pai. Ela rapidamente puxou o cobertor. E adivinhem quem estava lá? Isso mesmo, a Lilith. A minha mãe ficou sem entender nada. E dias depois, quando ela me contou o fato e me disse mais ou menos a descrição daquela mulher que ela viu na cama com meu pai, pasmem, era a mesma descrição da mulher que vinha na minha casa e ficava conversando comigo. Outra noite, estávamos a minha mãe e eu na sala, vendo outro episódio da novela A Viagem. Em cima da TV ficava uma cruz de madeira, de uns 30 centímetros.
e percebi que a Lilith ficava encarando aquela cruz. A princípio, eu e a minha mãe achamos que ali havia algum inseto que ela queria pegar. Mas foi aí que a Lilith soltou um rosnado de fúria. E então, olhamos rapidamente para ela. E a Lilith ainda estava vidrada na cruz na parede, quando de repente a cruz fica de cabeça para baixo. A Lilith dá um miado dócil e sai da sala para o quarto. Eu e minha mãe não acreditávamos naquilo que acabamos de ver. Mas até então, para nós, era a casa que era assombrada. E nada daquilo tinha ligação alguma com a Lilith. Certo dia, o meu pai precisou viajar a trabalho. Então, a minha mãe dormia sozinha em seu quarto. E foi aí que ela acordou de madrugada com uma silhueta negra em cima dela. A minha mãe não conseguia falar e nem se mexer. A princípio, ela achou que fosse o meu pai, mas logo viu que aquela figura era algo bem demoníaco. Aquilo imobilizou a minha mãe e a violentou por horas durante toda a noite. A minha mãe acordou bem cedo no dia seguinte e se deparou com a Lilith no chão, a encarando. Em seguida, ela correu e pulou a janela. A minha mãe se levantou e viu que aquilo foi um sonho, pois ela estava de roupas e a porta do quarto estava trancada por dentro. E a janela, apesar de estar aberta, possuía grades. Então, não tinha como alguém ter entrado ali. Porém, o corpo da minha mãe estava todo dolorido e ela sangrava nas partes íntimas. Dias depois, descobrimos que as vozes que vinham de cima do telhado era a Lilith. Uma noite, a minha mãe chamou meu pai para ele tirar a prova. E o que eles viram os deixaram mais aterrorizados ainda. A Lilith estava em cima do telhado, andando de um lado para o outro. Porém, ela estava enorme, do tamanho de um cachorro. Conta o meu pai que a Lilith parecia uma onça negra de tão grande que era. No outro dia cedo, o meu pai colocou a Lilith no carro e a levou para um sítio bem afastado de nossa cidade. Era o sítio do seu irmão e da sua cunhada. E sem contar nada para eles, o meu pai deixou a Lilith lá. E como eles tinham vários gatos e outros animais, eles aceitaram. Bem, a partir do momento que a Lilith foi embora, tudo de sobrenatural que acontecia na casa parou de acontecer. Porém, dias depois, os meus tios ligaram e falaram que a Lilith havia sumido. Acredito que o meu pai deu graças a Deus que ela foi embora. Mas isso era o que ele pensava. Pois meses depois, eu fui ficar um final de semana neste sítio para descansar um pouco. E depois de acordar cedo, decidi dar uma volta pelo lugar e respirar aquele ar puro e frio. Saí em direção ao pomar e deixei na sala a minha mochila, pois não queria ser incomodada por ninguém. Fui aos poucos, alcançando uma trilha pequena. Os meus pensamentos estavam longe dos meus problemas. E finalmente eu podia relaxar. E sem perceber, me desviei da trilha do pomar
e continuei seguindo. Não sabia o porquê, mas aquele caminho estava me atraindo. Sentia vontade de segui-lo e descobrir o que havia no final dele. Seguia calma e pensativa. A vegetação começou a ficar mais densa. E me arrepiei parando diante de uma grande clareira. E em seu centro havia um grande jequitibá. Olhei admirada para aquela árvore gigante à minha frente. Tinha uma copa toda fechada, com as folhas dos mais variados tons de verde. Resolvi descansar embaixo daquela maravilha da natureza. Sentei no chão coberto de folhas secas e encostei a minha cabeça para trás na árvore e respirei fundo descansando. Foram os minutos mais tranquilos que já passei. Era tudo tão belo e majestoso ali, e eu não queria sair. Mas o meu estômago roncou, avisando que era hora do almoço. Senti outro arrepio. Abri os meus olhos e notei que tinha algo errado. O ar havia se tornado mais frio. As árvores já não tinham mais aquela vida. Eram mais escuras e as suas sombras se misturavam. Eu já sabia o que estava para acontecer. Mas depois de tudo que eu tinha visto, eu não sentia mais tanto medo. Então, resolvi voltar para casa e me levantei. Comecei a caminhar devagar, até que ouvi passos atrás de mim. Senti a presença daquilo e me virei lentamente. O que vi era uma mulher toda de preto. Era a mesma que havia visto em meu quarto. Que agora, olhando melhor, eu pude ver que também era a mesma mulher que me visitava há meses atrás. E ela estava segurando a Lilith. A Lilith estava enorme, 3 vezes maior que o seu tamanho normal. E o seu semblante era tristonho. E o seu rosto deformado do lado esquerdo. Ela exalava um odor de podridão. Ambas me olhavam fixamente. E eu dei um passo para trás, sentindo o meu corpo todo formigar. E foi aí que a Lilith disse: "Olha o que você fez comigo, sua vagabunda. Eu só queria acabar com a sua família." Dei alguns passos para trás e depois voltei a olhar para elas. Porém, não tinha ninguém ali. Mesmo assim, eu ainda sentia aquele cheiro. Não pensei 2 vezes e voltei a andar me afastando dali, sem olhar para trás. Uma lágrima escorreu dos meus olhos. O meu coração batia acelerado. Andei mais rápido até avistar a casa novamente. Parei ofegante em frente à porta e olhei para minha tia. Entrei e me sentei. E neste momento eu desabei chorando. Contei a ela toda a história que havia vivido com a Lilith. E a minha tia disse que essa mulher que eu vi era uma feiticeira que fazia trabalhos de magia negra para o meu pai. Pois ela queria o meu pai. E como ele a rejeitou para ficar com a minha mãe, ela decidiu se vingar e acabar com a nossa família. Depois desse dia, eu nunca mais vi a Lilith. Hoje, eu moro em Contagem, Minas Gerais, e tenho vários outros gatos. Mas ao contrário da Lilith, esses aqui
fazem é me proteger do sobrenatural. Boa noite.